Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com Milton Cruz, após o duelo entre São Paulo e Fluminense no Maracanã. Milton, boa noite. Gabriel Sarque, boa noite, Tricolor. Queria te perguntar um pouco a respeito do que você tinha pensado de ajuste para o jogo de hoje, né, baseado no jogo contra o Juventude também, o que você pensou? A gente viu que você colocou o Wendel mais avançado. E sobre o que você pensa que o próximo técnico, Dorival Júnior, que você passa o bastão para ele agora assumir na terça-feira, vai ter de maior ponto central de preocupação com esse time, já pensando nesse curto prazo. Obrigado. Bom, desde o dia que, né, o Roger saiu, o Rui e o Rafinha falaram comigo que eu ia assumir para esse jogo. E aí eu já comecei a pensar no time do Fluminense como seria melhor o encaixe que a gente poderia fazer. A gente sabia do Samuel, né, do Guga, do outro lado o Arana e o René, né, que são os jogadores, e dos dois pontas da frente, que também são jogadores. Então a jogada deles é tudo pelo lado. E aí eu falei, não vou jogar com 3 zagueiros, não, vou fazer 2 linhas de 4, né, com o Wendel e o Enzo. E do outro lado já tem o Arthur que ataca e ficou mais o Lucas Ramon. Então foi nisso assim que eu pensei da estratégia, né? O André jogando na frente, o Cauli por trás ali, fazendo essa ligação. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, acho que, né, a mudança toda, acho que pelos desfalques que nós tivemos, jogadores se entregaram ao máximo. Pena foi a desatenção nos gols, mas isso faz parte do futebol e acho que o time fez um bom jogo. Milton. Tem mais, né, do Dorival, né? O Dorival é um amigo nosso, já conhece bem o plantel, né? Eu acho que ele vai ter o trabalho assim de dar confiança mais para os jogadores. Está faltando um pouco de confiança e ele é bom para isso. E que a gente possa apoiar ele como nós apoiamos os outros sempre. Milton, Alexandre Salvador, Canal 3 Zagueiros. Tudo bom? Tudo bom. Queria te perguntar em relação ao meio-campo do São Paulo. Hoje você apostou em 3 jogadores teoricamente mais propositivos, né? Queria te perguntar especificamente sobre o jogo de hoje e talvez, né, tendo em vista também o que foi visto na passagem do Roger e também projetando para o que vai ser feito com o Dorival, se ele te perguntar. Você não acha que deveria ter um volante mais de marcação para justamente dar essa segurança para o time nesse momento mais difícil, né, que está passando por sequência de resultados ruins na sequência? Obrigado. Eu sempre falo, né, o Zubeldia falou comigo no campo lá, já sabia que você ia ver com 3 zagueiros, mas só que você mudou a estratégia, porque eu sempre, nessas situações assim, eu sempre gosto de jogar com 3 zagueiros, mas só que os dois, o Ala, eu até pensei do Ala também, mas ele fez um treino lá e sentiu, não pôde jogar, o Tolói também não dava, e aí mantive os 2 zagueiros que estavam. Mas o volante, os dois, o Bobadilha joga, o Danielzinho também já jogou de primeiro, então não é. Aí entrou o Luan depois, né? Também tinha o Pablo, mas o Pablo também fez um teste lá e não pôde vir também, não estava sentindo bem. Eu acho que agora com a vinda do Dorival, ele vai estudar bem, né? Dá para colocar mais um volante de marcação, né? Realmente a gente precisa de um volante de marcação. O Luan entrou hoje, entrou bem também no jogo. Mas eu acho que a gente suportou bem o jogo, né? A não ser as falhas individuais que nós tivemos, mas o time se comportou bem. Não é fácil vir aqui no Maracanã com um monte de torcedores, né? Um público grande, e a gente fazer um jogo. Achei que nós tivemos a porcentagem de passe de bola, tá? Nós até igualamos, fizemos mais que o Fluminense, ou igualando o Fluminense, né? Porque o Fluminense no campeonato é um time que tem mais posse de bola, né? E hoje nós igualamos eles na posse de bola. E acho que foi uma estratégia, foi boa. Pena que nos gols nós erramos um pouco. Milton aqui, boa noite. Rodrigo Juff, ESPN. É um jogo que o São Paulo chega num momento complicado, mas ainda era um jogo de duelo de G4, né? Um terceiro contra um quarto colocado, ainda era um jogo da parte de cima da tabela. Olhando esse elenco, vendo o Dorival chegando agora,
Você acredita que o São Paulo tem um fôlego para manter essa briga ali pelo G4? E também, completando, esses erros defensivos dos últimos jogos faz com que, ainda somada a chegada do Dorival, reabram um tipo de conversa e uma perspectiva do Arboleda ainda ser considerado uma opção? Sobre o Arboleda, eu não posso falar nada, está treinando lá separado por enquanto, isso aí fica a cargo da diretoria, não posso, né, me meter nesse assunto, mas eu acho que o Dorival, né, tem tudo para fazer o time render mais, né, nós estamos aí ainda ali, né, na zona de Libertadores ainda, né, esperamos os resultados de amanhã, mas a gente vai torcer para que a gente continue aí, para que o Dorival, quando chegar, tenha mais tranquilidade para trabalhar, né? Acredito muito na capacidade dele de convencimento, de organizar o time. Eu acho que a gente vai ganhar muito. Eu acho que foi uma contratação muito certa da diretoria. Aqui, Milton. Boa noite, Thales Teixeira do Lance. Queria saber especificamente sobre a escolha do Wendel na ponta esquerda. Por que não o Ferreirinha, de repente, outra opção ali, um garoto da base? Então, o Ferreirinha, né, foi o que eu falei, né, a gente pensou em marcar os lados do campo deles, porque eles são fortes pelos lados, né, com o Canóbio, com o Savarino, né, então são jogadores que jogam bem e que têm força por ali. E aí eu conversei com ele, se ele já tinha feito essa função, ele falou que nunca tinha feito, mas que eu poderia contar com ele, que ele queria ajudar. E foi mais, eu coloquei mais ele, podia ter colocado o Ferreirinha também nesse jogo, mas como o Enzo tem um poder de marcação maior, então por isso que eu dobrei desse lado, do lado esquerdo nosso, o Enzo e o Wendel. Do outro lado, o Lucas Ramon, ele tem um poder de marcação bom também, e aí a gente aproveitou a saída com o Arthur por ali, com velocidade, né? E o Cauli por dentro, e o André na frente. Então foi por isso a escolha do Wendel, né? Então eu acredito que o Wendel fez um grande jogo, ajudou bastante ali pelo lado, e ganhou mais um jogador aí na posição. Milton, boa noite, tudo bem? Boa noite. Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto, Euro 17. Tudo bom? Levando em consideração a melhora do São Paulo no segundo tempo, né? O Fábio fez algumas defesas ali milagrosas, salvando a pele do Fluminense, mas mesmo assim o resultado acabou 2-1 para o Fluminense, né? Você considera o resultado justo, levando em consideração essa melhora do São Paulo na segunda etapa? Obrigado. Olha, eu acho que se não fosse as falhas que nós tivemos no primeiro tempo, o jogo a gente talvez ganharia. Nós tivemos mais oportunidade do que eles. Mas o futebol é assim, né? Às vezes você cria e não consegue fazer o gol. Eles em duas falhas nossas, eles conseguiram fazer os 2 gols. Mas eu acho que o time jogou bem no segundo tempo, foi mais corajoso, foi mais agressivo, né? E conseguimos fazer um segundo tempo melhor que o primeiro, apesar que o primeiro não foi tão mal, a não ser as falhas. Encerramos então com o conselheiro técnico Milton Cruz. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.